Hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro. Hoje já foi um dia mais calmo lá na fazenda, não teve tanta treta como nesses dias iniciais, então foi mais tranquilo da gente estar por aqui hoje. Mas assim, gente, eu preciso esclarecer uma coisa com vocês, que eu prometi ontem um vídeo sobre o Estrela da Casa, tá? E realmente não deu para fazer. Teve um problema que eu tive ontem aqui, depois que eu terminei de gravar aquele vídeo da fazenda, que foi o sistema de ar-condicionado jogando água para dentro. E aí isso acabou molhando muita coisa aqui. E aí lá fui eu, tive que limpar. Lá fui eu, tive que organizar de novo as coisas e tal. Eu tô falando para vocês, eu trabalho só, não tem ninguém para me ajudar com nada aqui. E aí, quando eu terminei de fazer isso, eu já estava tão cansado, era mais de 4 horas da manhã. E eu tava com dor de cabeça, aí eu falei, não, eu não vou conseguir gravar esse vídeo, eu não vou conseguir fazer isso. Eu mal consegui postar matérias, mal consegui escrever hoje pelo tanto de cansaço que eu tava. Então, por essa razão, gente, não teve vídeo sobre o Estrela da Casa ontem, tá? Mas eu sei que o Gabriel foi eliminado e eu sei que eu falei pra vocês que talvez ele fosse finalista. Mas eu também falei pra vocês em outro vídeo que ele, se não fosse finalista, ele ia chegar bem próximo da final. E nesse ponto aí eu não errei, porque ele de fato chegou próximo. Próximo, né? Porque semana que vem já é a final, basicamente. Então ele chegou realmente próximo. Mas ficou pelo caminho, né? Ele ficou ali no 9º lugar. Então é uma situação ali que, sim, né? Foi uma coisa que me surpreendeu no Estrela da Casa. Mas eu não vou comentar sobre Estrela da Casa, não é para eu comentar sobre o Estrela da Casa, só tô dizendo para vocês o porquê que ontem a gente não conseguiu voltar, tá? Eu tive realmente problema aqui para consertar, para limpar, para um monte de coisa, e sistemas de ar-condicionado que já vem no instalados no prédio, isso é difícil, porque você realmente não tem condição de resolver tudo sozinho, e aí você acaba tendo que esperar técnicos, essas coisas, e vocês sabem, isso pode falhar. Mas enfim, não precisar mais falar sobre isso. Ontem eu falei para vocês também do erro da prova lá da imunidade, que envolveu justamente o Chia. Falei para vocês, desculpa, que durante a execução da prova, a bolinha dele saiu rápido demais. Hoje eles vão esclarecer isso na edição. Mas ontem eu falei para vocês, a bolinha estava rápida demais e caiu no chão ali e o negócio causou problema. E aí, quando eu revi as cenas, eu vi que a bolinha escapou por cima. A bolinha escapou por cima. E aí ela caiu no chão e aí, ao invés da produção mandar parar a prova e refazer, porque esse era o correto, se fosse no BBB, esse seria o correto. A produção ia mandar todo mundo para a prova, ia mandar os dummies entrar, recolherem as bolinhas lá do chão, tudo que já tinha sido jogado, iam dar um intervalo comercial, iam resetar a prova e ia começar tudo de novo. Fosse no BBB seria assim, tá? O grande problema é que a Fazenda não é BBB. Então pode ser que tenha dado o erro nisso aí. E aí o Chia teve a imunidade dele cancelada. O Chia não está mais imune à formação da roça. Tampouco eu também acho que as pessoas vão votar nele, né? Até porque eu acho que não tem muito por que votar nele nesse momento. Ele não está fazendo grandes coisas nessa fazenda que justifiquem ele ser votado agora. Pelo menos do que eu pude acompanhar, do que eu pude ver, tá? Mas fora isso, gente, uma outra coisa também. Eu vi hoje, eu vou até mostrar um trecho para vocês, lá do Link Podcast, onde o Cairo Jardim fala que a continuidade da Carol Lecker está sendo avaliada pela produção e tal. Gente, eu sei que eu não tô dentro da Record, eu não conheço ninguém lá dentro, assim, tão dentro da produção, só conheço as pessoas com quem eu interajo no X, então eu não sei qual é o cargo que essas pessoas têm lá dentro. Mas enfim, não é sobre isso. Mas é o seguinte, e eu vou continuar mantendo a minha opinião aqui. Se é para manter os infiltrados, mantenha-se os dois. Se é para tirar os infiltrados, tirem os dois.
Não é justo tirar o Matheus e deixar a Carol só porque o público gostou da Carol e não gostou do Matheus. Não é justo, não é nem um pouco justo com ninguém isso. Então, se é para deixar, deixem os dois. Se é para tirar, tirem os dois. Eu vou passar o vídeo aqui, tá? Desse trecho onde o Cairo Jardim fala isso. E desculpa, gente, não tem como, tá? Eu gosto das coisas muito bem esclarecidas. Eu gosto das coisas bem corretas, tá? E não me parece justo que o Carelli faça isso de tirar o Matheus e depois deixar a Carol Lecker lá. Não, se é pra tirar um, tem que tirar o outro. Eles não são infiltrados? Então se é pra tirar um, tem que tirar o outro. Se é pra deixar um, é pra deixar o outro também. Isso é ser justo. Olha só. A Carol Lecker como infiltrada, ela pode sair, tá? Só que conversas aí estão rolando de que pode haver alguma dinâmica para manter a infiltrada. Talvez porque o restante do elenco ainda está muito apagado, tirando os protagonistas e a galera que causa mais. A permanência da Carol Lecker está sendo estudada, se tem alguma forma de ter uma votação do público ou algo assim, mas ninguém garante. E outra, tá? Muita gente também não gosta dela, então tá dando graças a Deus se ela sair do programa. Agora, eu acho que pro conteúdo ela é importante. Sim. É importante. Vou negar, não. Porque se sair, exemplo, ó, sai Carol Lecker, infiltrada. Aí sai numa próxima roça Rayane, que o povo já tá com ranço, provavelmente vai querer tirá-la. Se vai conseguir ou não, são outros 500, mas vão tentar tirá-la com certeza. Aí sai as pessoas que movimentam, Gabilha, aí sai não sei o que, bababá. Cara, vai ficar as plantas, o Dudu e a Ana. Me irritei com ela. Depois eu falo sobre isso aí, né, da Gabilha. Porque, desculpa, Cairo. Desculpa, eu gosto de acompanhar as suas análises e tal. Mas desculpa, aonde é que Gabilha tá causando alguma coisa dentro da Fazenda? Qual é a Fazenda que você tá assistindo que a Gabilha tá causando alguma coisa? Desculpa, o máximo que a Gabilha fez foi só enfrentar a Ioná ali, porque tava um monte de gente ali, e aí ela criou coragem para fazer isso, porque na grande parte do tempo, a Gabilha é completamente uma planta. Ela não faz nada, ela não aparece, ela mal aparece. Nesses primeiros dias da Fazenda, só quem apareceu foi a Renata, a Rayane, o Dudu, a Ioná, a Gabi. Essas 5 pessoas só que tiveram grande destaque. Gabilha não teve destaque algum. E aí Gabilha, só porque apareceu ali numa discussão com a Ioná, vocês acham que essa menina vai render alguma coisa? Ah não, gente, desculpa, eu discordo, tá? Disso aí que o Cairo falou, discordo, não é o que eu vejo, não é o que acompanho, tá? Tô aqui, eu tô falando com vocês, mas olha aqui, eu tô vendo a Fazenda aqui. Tô vendo, tá? Consegui, inclusive, tive que resetar o negócio. Olha aí, o que a menina tá fazendo? Só tá se trocando, não tem nada. Absolutamente nada, gente, de relevante. Essa menina não tem absolutamente nada de relevante lá dentro. Tá arrependida, e ela já deixou claro que tá arrependida de ter estado na Fazenda, de ter aceitado, que ela preferia muito mais o engajamento do Rancho do Maia do que estar lá dentro. Então, gente, desculpa, tá? Desculpa aí com relação ao Cairo, tá? Agora, outra pessoa que apareceu e reclamou aí foi o Sacha também. O Sacha Bali, que foi o campeão da Fazenda passada, reclamou sobre Ioná e Dudu. Não é o tipo de conteúdo que ele quer assistir. Olha só. Já tem tanta treta rolando que tá difícil de acompanhar. Esse Dudu Camargo já brigou com metade da casa e a tal da Ioná brigou com a outra metade. 2 seres vindo diretamente do inferno com o único objetivo de criar confusão a troco de nada para chamar a atenção e gerar entretenimento para a família brasileira. E a estratégia deles está dando muito certo. Pelo menos por enquanto. Os dois ganharam favoritismo total nas redes sociais. Mas até quando o Brasil vai aguentar essa forçação de barra? Para mim, isso é fogo de palha. Por mais que as tretas movimentem um reality show, o que faz os campeões vai muito além disso. São os valores, a postura, a verdade. No meio de todas as tretas, o público busca um herói que ele possa se identificar, se inspirar, se emocionar.
Na Fazenda 16, que eu participei, o Zé Love era o cara que cumpria o papel do Dudu e da Ioná. Ele arrumava treta com tudo. Sasha, deixa eu dizer uma coisa. Você, na sua Fazenda, e isso aqui vocês podem olhar aqui no canal, o Sasha só apareceu na Fazenda, só ganhou esse protagonismo, não por causa do Zé Love em si, não foi por causa do Zé Love. O Zé Love ajudou ele a alavancar, mas quem acabou dando um destaque maior para ele foi a Larissa. Foi a Larissa que fez toda uma armação ali na formação daquela primeira roça, ou da segunda roça, não vou lembrar agora, aonde ela propôs um sinal sobre os poderes da chama que ele tinha ganhado. E aí, a partir disso, a história foi dando maior crescimento para ele. Ele, inclusive, seria eliminado se ele não tivesse tido o atrito que ele teve com o Zé Love depois. O Sasha não chegou no primeiro dia como o herói, o grande herói. Ele não chegou no primeiro dia. E não é nos primeiros dias que a gente vai conhecer este futuro herói que o público vai se identificar e vai correr atrás. Isso demora algum tempo. Tem fazendas que o favorito começa no primeiro dia. Tem BBBs que o favorito começa no primeiro dia. Mas tem edições que isso só vai acontecendo ao longo da temporada. Não quer um exemplo disso? Fazenda 15. Fazenda 15 começou ali com a Raquel Sherazade com o maior destaque possível. Raquel Sherazade ali foi a maior surpresa. Nos primeiros momentos ganhou favoritismo, assim, todo mundo olhava e dizia que ela ia ganhar aquela fazenda. O que foi que aconteceu? Depois que a Raquel foi expulsa, quem é que se tornou favorito? E eu ainda te falo com os números. Por mais que a Raquel Sherazade fosse a favorita das redes sociais, quem era o favorito dentro do público pela votação era o Lucas. Então, nem a Raquel Sherazade ganharia aquela fazenda se ela não tivesse sido expulsa e se o Lucas não tivesse desistido. O favoritismo seria dele. E o favoritismo dele surgiu depois das brigas dele com a Cariúcha. Então, gente, desculpa aí, tá? Vocês que estão chegando agora na análise de reality show, análise das coisas, precisam se ligar que nem sempre o que aconteceu numa temporada vai se repetir nas outras. Nem sempre é assim. E nem sempre o herói vai ser perfeito, não. A gente vai ter anti-heróis também. O Dudu Camargo é um forte candidato, por exemplo, a ser um grande anti-herói. Porque ele vai... Hoje foi uma coisa interessante. Hoje o Dudu fez uma coisa interessantíssima ali. Ele sabe que o dele tá na reta, ele sabe que ele tá ali por um fio e que ele até falou com a Renata hoje e disse que ele tinha ali provavelmente uns 5 votinhos. E a Renata confirmou que ele de fato pode ter uns 5 votinhos. Só que aí, o que foi que o Dudu fez? Já começou a tramar a limpeza da imagem dele. E que eu não vou negar, achei super interessante e inteligente a forma como ele tá fazendo isso. Porque ele tá agora tentando jogar tudo na costa da Ioná e isso acaba criando uma rivalidade de torcidas aqui fora. O que é maravilhoso, porque é isto o que movimenta o reality show. Então, não, Sasha, desculpa, você foi campeão na Fazenda 16, você teve todo o mérito de ganhar a Fazenda 16, eu não tiro isso de você. Mas você tá chegando agora, né, na análise de reality. Olha, para quem já tem anos de trabalho falando sobre isso, eu posso dizer com propriedade para vocês. Não surge um favorito do dia pra noite. Nem o Sasha era o favorito do dia pra noite. Nem o Lucas na Fazenda 15 era favorito do dia pra noite. Isso vai sendo construído ao longo da temporada. São coisas que nós vamos ver, por exemplo, quando começar uma perseguição, quando a gente vê ali uma pessoa sendo apontada toda hora, aí vocês vão ver o favorito surgir. E pode até ser que não seja o Dudu, pode até ser que o Dudu nem passe perto do favoritismo. Agora não dá para negar que Dudu Camargo tá fazendo algo que ninguém lá dentro tá fazendo. Movimentar a casa.
Ele está fazendo isso. E por isso o público está gostando dele. Se ele vai sustentar isso até o final da temporada, é outra história. Tá bom? Mas eu tinha que falar sobre essas coisas, gente, porque isso estava pipocando nas redes sociais desde o começo do dia. Aí, não, meu Deus, isso e aquilo, outro. Não, gente, não. Com relação aos infiltrados, não acho que o Carelli vá deixá-los ficar ali. Ou sai um ou sai os dois. Não vai ficar um ou outro ali. Não é justo. A Galisteu deixou bastante claro ontem que a imunidade do Matheus não tem valor algum. E se a Carol tivesse ganhado, a Galisteu teria falado a mesmíssima coisa. Então, não, gente. Acostumem-se à ideia de que na terça-feira o Matheus e a Carol vão deixar o programa e vão ficar de substitutos caso alguém desista ou seja expulso. Simples assim, tá? Agora vamos lá para os eventos da madrugada, que não foram tantos assim. Vamos ser sinceros, tá? Não foram tantas coisas que aconteceram da madrugada até aqui. Achei bem fraco, né, de ontem para hoje. Pensei que fosse ter mais coisas, não teve. Foi bem fraquinho mesmo, tá? Achei que realmente hoje o dia poderia ter rendido mais e não rendeu tanta coisa. Mas ali teve o momento da comemoração. O Luiz Otávio Mesquita estava muito feliz porque ele ganhou a imunidade. Aí ele chamou a Ioná lá para perto dele para comemorar. E aí ele dizia: aqui é a tropa do Luiz. E botou a Ioná para fazer torcida para ele. Acho interessante, né? Porque a Ioná, e eu continuo falando para vocês, a Ioná me lembra muito a Márcia Fu. A Ioná, ela tem esse negócio de Márcia Fu, ela tem esse negócio de... ela vai pra cima, ela faz as coisas, mas depois, sabe? Ela morde e assopra, igualzinho a Márcia Fu. Eu acho que é por isso que o público tá gostando tanto dela, porque ela é muito parecida com a Márcia Fu nesse sentido. A Márcia Fu fazia a mesmíssima coisa na Fazenda 15. É a mesmíssima coisa. E no começo ninguém gostava da Márcia Fu. A Márcia Fu foi ganhando espaço quando ela foi para a primeira roça dela. Aí ela ganhou aquele espaço todo. Aí o público começou a gostar dela. E aí o público foi atrás dela e tal. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Achei maravilhoso. Mas enfim, a Ioná vai ser isso. Ela é falsa. Ela tá ali claramente numa estratégia. Todo mundo já percebeu isso. Mas todo mundo tá gostando exatamente pelo carisma que ela tem. Coisa que nem todo mundo ali vai ter. Aí depois que a prova terminou, a Gabi reclamou que ela tava com o negócio, que ela tava machucada, que alguma coisa da prova machucou ela, daquele esforço todo, que ela tinha, acho que machucado também ali os joelhos e tal. E aí ficou todo mundo ali reclamando no chororô, ela também no chororô, já falei pra vocês, né? É uma planta também. Pra falar dos outros que é uma planta, ela também é uma planta também. Aí a Martina disse ali que ela estava mas tão cansada do esforço que ela precisou ir pro banheiro vomitar. De tão cansada, do esforço tão intenso que ela teve que fazer. Gente, o esforço da prova era só agitar aquele negócio lá para a bolinha cair. Esse era o esforço. Não era uma coisa, não era um crossfit. Vocês já fizeram crossfit na vida? Eu já fiz há alguns anos atrás. Eu posso ser sincero para vocês. A primeira vez que eu fiz crossfit foi em 2020. Olha só o tempo, 2020. 5 anos atrás. Quando eu fui fazer crossfit 5 anos atrás, eu não tava tão gordo quanto hoje, tá? Eu tava bem mais magro. Quando eu fui fazer de lá, melhor condicionado, eu terminei aquele crossfit, eu já saí de lá pior do que Martina, Gabile e tal ali. Eu saí de lá realmente me sentindo mal, querendo vomitar, sei lá o quê. Gente, o esforço dela foi só balançar ali uma gaiola pra sair o negócio no chão. Foi nada demais. Só que, infelizmente, ela não estava tão preparada para isso, né? E aí, eu acho que o Luiz Otávio vai começar a perceber
E isso vai ficar claro para eles na primeira roça. O Luiz Otávio vai começar a perceber que a Ioná vai ter um certo protagonismo nessa fazenda. E ela tendo esse certo protagonismo, ele vai começar a ficar do lado dela. Ele já tá ficando do lado dela e tal. Não no sentido de aliados. Eu não tô dizendo que eles serão aliados, tá? Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que ele vai começar a se aproximar dela e vai começar a ficar mais do lado dela. E aí vocês vão ver a coisa andar nesse sentido. Eles ali criando meio que um círculo de amizades e tal. E ele vai ali aproveitando de que ela tem um protagonismo para ele também se expandir. Muito como aconteceu na Fazenda 15. Uma das coisas que me lembra essa fazenda é justamente as características da Fazenda 15. Isso me lembra demais, tá? Mas o Luiz Otávio realmente estava muito feliz aí. A Ioná também, nesse momento que ela estava conversando com o Luiz Otávio, ela contou que ela se sentiu provocada pela Rayane. E aqui começa a nossa história, né? Se vocês acharam que a Rayane jogar um copo de água lá na cara da Ioná fosse ser o ápice dessa história, então preparem-se, porque não foi só isso. A Ioná disse pro Luiz Otávio que a Rayane estava provocando ela. Sabe qual era a provocação? A Ioná disse que ela fez ovos cozidos. E a Rayane tinha visto. E aí, a Rayane pega os ovos cozidos que a Ioná fez para ela. Aí a Ioná fala assim: eu já tinha perdoado, mas agora ela quer um motivo para me colocar na roça. Ela falou isso, tá? Ela falou mesmo. E aí os ovos, né? O Dudu tava fazendo os ovos também ali com a Gabi e tal. Eles não estavam falando da Ioná. O Dudu tava fazendo uma brincadeira sobre ovos ali, que eu juro que eu não entendi direito, né? Mas enfim, o Dudu é meio sem noção. O Dudu tem umas tiradas ali meio sem noção. Mas é interessante, né? Que ele tava fazendo essa mesma brincadeira ali e tal. Mas era esse momento que a Ioná se referia. Os ovos ali sendo cozidos. Aí a Ioná também prometeu o caos contra a Rayane, caso a Rayane a indique para a roça. Ela disse que vai acabar com a Rayane ao vivo, que a Rayane nem vai imaginar o que ela vai falar, e que ela vai sair, se ela tiver que sair da fazenda, ela vai sair chorando, que ela vai chamar a Rayane de falsa, de mentirosa do caralho. E aí ela disse ali pra mim: se você não tem motivo pra me indicar, zerou, eu não tenho nada contra você. Agora, se você tem motivo pra me indicar, aí eu vou falar e vou fazer tudo o que eu tiver que fazer. Ela disse ali: se ela quer me botar, o pau vai torar ao vivo. Eu vou chamar ela de falsa, de mentirosa, de traidora. Disse a Ioná que a Rayane chorou, que as duas choraram lá enquanto elas estavam fazendo o trato, né? No vídeo anterior eu te contei isso. E aí que as duas tinham zerado os problemas, mas agora a Rayane estava encontrando um outro motivo para colocar ela na roça. Vai ser interessante isso de acontecer, gente. Vai ser realmente interessante. E aí o Luiz tentou apaziguar, disse ali pra Ioná que talvez a Rayane acabe escolhendo outra pessoa pra colocar na roça, que ela ficasse mais calma, que talvez não fosse acontecer isso. Só que a Ioná falou que não, que a Rayane a provocou e que ela se sentiu provocada pela Rayane mesmo. E por ela se sentir provocada pela Rayane, ela já entendeu que a Rayane está buscando esse motivo. E aí, gente, eu vou ter que concordar com a Ioná. É verdade. A Rayane está, sim, procurando algum motivo para isso, para indicá-la ali. Aí também teve um outro momento que o Fabiano avisa para todo mundo ali que ele já tá com muito veneno guardado, que agora ele quer votar e falar as coisas na cara. Aí, no meio disso tudo, né, o Matheus começou a reclamar que ele percebeu que o Chia está fazendo a cabeça dos colegas
para votarem nele na dinâmica dos infiltrados. E o Chia tá fazendo errado? Não, é isso mesmo. Quem não tá fazendo o papel certo ali de evitar ser descoberto é o próprio Chia. O próprio Chia já é o próprio Matheus. É o Matheus que tem que despistar. Não é o Matheus que tem que dar pistas para as pessoas imaginarem que ele é o infiltrado. E aí, gente, começou o negocinho lá na casinha da árvore. Primeiramente, tá, nessa conversa aí da casinha da árvore, a Carol perguntou ali pro Dudu sobre os infiltrados. Ela perguntou ali, né, e eu continuo batendo palmas para ela, atriz. Ela perguntou pro Dudu Camargo quando é que o infiltrado vai deixar a casa. E aí, o Dudu disse que provavelmente até quinta-feira, quando vai acontecer a primeira eliminação. E aí a Kati fala que o infiltrado agora precisava ser divulgado. Não, são vocês que vão ter que descobrir quem é o infiltrado. E aí o Dudu falou que agora, para ele, descobrir o infiltrado tá mais difícil. Porque ele tinha em mente 2 pessoas. E essas 2 pessoas eram o Chia e o Fernando. E que para ele os 2 eram os infiltrados. Só que agora, quando a Galisteu colocou que tem uma mulher, que é um homem e que é uma mulher, ele não está conseguindo identificar qual das mulheres seria a infiltrada. E aí depois ele começou a falar sobre a Gabi Spanik. Ele começou a dizer ali que provavelmente a Gabi Spanik vai desistir, porque ela não estaria se sentindo à vontade. E aí ele estaria aproveitando a situação, de uma certa forma, para dizer para ela sobre a existência do sino, que ela pode bater o sino e desistir. Bom, ele pelo menos não está negando o fato de que ele está sendo estratégico, né? Mas enfim, eu não acho que a Gabi Spanik vai desistir, gente. Eu não acho. Ela não tá no programa ali por causa das dificuldades. As dificuldades do idioma contam. Não estou afirmando que não contam. E já aconteceu aquilo que eu disse que ia acontecer. O que a Gabi... grande problema da Gabi Spanik, ela não vai sair, gente, porque no outro reality ela saiu canceladíssima. Ela está na Fazenda para provar o contrário do outro reality. É isso que ela está fazendo aí. Ela quer reconstruir a imagem dela. Se vai dar certo ou não, gente, eu não sei. Mas ela tá aí pensando nisso. Por isso que ela não vai desistir. Ela vai ficar mais calma, ela vai ficar mais na dela. Quando ela entender melhor o ritmo, tá? Sem precisar que alguém fique explicando isso pra ela, aí vocês vão ver ela se soltando mais. Não acho que ela vai ser uma planta, mas também não acho que ela vai ficar muito tempo calada. Eu acho que a Gabi Spanik está pelo menos observando toda a movimentação da Fazenda para aprender para onde as coisas vão. E depois ela vai começar a agir. E querendo ou não, o idioma é uma barreira para ela e isso só vai ser quebrado, só vai ser diminuído ou suavizado quando ela entender a dinâmica toda funcionando toda a semana. Aí ela vai se sentir mais segura. Teve um outro momento também que a Ioná continuou conversando ali, tá? Ela estava falando, não lembro para quem, mas ela estava falando ali que a Rayane comeu os ovos que ela tinha cozinhado para ela na frente dela. E aí a Ioná contando ali que ela chegou, fez os ovos e ela falou pro Dudu: pega os ovos para comer porque eu tô para morrer de fome. E aí ele não trouxe o ovo, ela falando que o Dudu não foi atrás, e aí ela se levantou para pegar e ficou conversando. Aí ela disse que a Rayane se sentou na frente dela, pegou os ovos que estavam bem em cima da mesa e botou os ovos com o brócolis e falou: vem pra cima de mim que eu comi o teu ovo. Aí ela disse que fez de conta que não estava nem aí, que ela pegou outros ovos e comeu. Mas ela disse que a Rayane pegou os ovos dela, que eram os últimos, e comeu na frente dela para provocá-la. E eu não duvido, tá? Porque a Rayane é uma mentirosa, vocês viram isso ali, que a Rayane tenha feito isso. A Ioná
falou isso também lá na casinha da árvore. Eu não duvido, tá, gente? Eu não duvido. E não foi só a Ioná que falou que tá se sentindo provocada pela Rayane, não. A Carol também disse que tá se sentindo provocada pela Rayane e que vem uma grande rivalidade entre as duas. O que eu também não duvido, tá? E deve realmente ter uma grande rivalidade entre elas, caso elas permaneçam. A Ioná falou, a Ray vai fazer o mesmo jogo que eu. Foi dizer pro Fabiano que se redimiu comigo e agora tá querendo ser uma santa. Aí a Carol responde pra ela que a Ioná, depois que a Rayane deixou de atacá-la, passou a mirar nela. E a Ioná, eu quero ela na roça. E se ela me colocar na roça, eu quero que ela tenha argumentos contra mim. Ela teve comigo, me pediu desculpas e agora tá arrumando outro argumento para me botar na roça. Aí a Carol também fala, pois eu também quero ver a Rayane vir para cima de mim. E aí ela vai dizer, eu não sou a Ioná, pega o copo d'água e joga na minha cara. Você não é mulher? Faz comigo para você ver o que eu faço com você, disse aí a Carol. E aí o Dudu, se ela entrar no embate com você, esse programa vai subir pra caramba a audiência. São duas mulheres de personalidade. É por isso que o público tá pedindo pra Carol ficar, tá? A Carol sabe que ela não vai ficar. A Carol tá ciente disso. A Carol sabe muito bem que ela não tem como ficar aí. Aí depois a Carol falou que a Rayane e o grupo dela ali não tem carisma, não tem poder e não tem criatividade. Eu vou ter que concordar porque a Rayane tem um carisma ali negativo, inclusive. Ela não consegue ser engraçada, ela é chata. Vocês viram aí a impostação da voz que ela faz. Vocês viram quando ela quer ser fofa, ela deixa a voz mais fina. Quando ela quer parecer séria, ela engrossa a voz. Gente, é chata, aquela mulher é chata. Ela é chata, ela acha que ela é dona de tudo. Pensa numa pessoa ali. E aí ela disse ali que a Carol falou que talvez ela vá para uma roça ou indicada pela Rayane ou que ela vá pela casa. Ela não vai para a roça porque ela vai sair na terça-feira. Então ela não tem por que ir para a roça. Mas mesmo assim, ela tá sendo a atriz que se espera que ela seja. Ela falando ali que ela não quer ir para a roça com eles. Ela disse que se forem juntos, aí vai ser bom para a Rayane, porque a Rayane vai se sentir forte. Então ela disse ali que é mais gostoso que vá gente do outro lado. E que do outro lado, essas pessoas precisam sair de lá do programa, justamente para tombar as coisas. Aí eu vou ter que concordar que precisa tombar. Aí teve outro momento que teve a Gabi dizendo pro Brasil pegar leve com os memes dela. Que memes, mulher? Tu é uma planta aí dentro. Ninguém sabe que tu existe aí dentro. A gente só sabe que você tá aí porque o seu nome tá na lista do elenco. Você mal aparece. Então o Brasil tá nem aí pra você. Aliás, você tem a cara de ser uma primeira eliminada. Que eu acho que vai ser a primeira eliminada. Eu acho que vai acabar sendo mesmo a primeira eliminada. Aí depois teve uma outra cena lá que antes de eu passar para essa cena aí, teve também a Gabi dizendo que para ela a infiltrada é a Carol, porque a infiltrada, que é a Carol, está usando roupas com a marca visível sem ser advertida pela direção. Então ela tá dizendo ali que muito provavelmente por essa observação, a Carol é a infiltrada. Ela tá indo no caminho certo, mas a conclusão errada. Não é por causa da roupa que a Carol é infiltrada. Mas enfim. Aí teve um momento ali que o Nizam também reclamou. O Nizam ali começou a reclamar da produção. O Nizam também falou ali, olha a estratégia do Nizam. Lá no BBB era a mesmíssima burrice. O Nizam disse que se a Ioná cair numa roça hoje, ela vai ser eliminada. Porque ela rasgou uma pauta importante contra o Alas.
Ele falou isso, tá, gente? Ele que falou isso. Agora vamos lá pro BBB. Deixa eu lembrar aí que o Nizam dizia que o Davi ia sair na mesma roça que ele tava. Porque o Brasil não gostava das atitudes do Davi. Quem é que foi eliminado naquele paredão? Foi o próprio Nizam. Então o Nizam não, tá? A Ioná não seria eliminada por causa disso. Mas você certamente seria. Então é melhor você tomar cuidado aí, porque esse negócio de pauta também pegou muito você lá no BBB. Então, melhor você tomar cuidado com isso. E aí o Nizam disse que a Carol é uma pessoa boa para competir com a Ioná, porque a Carol não ia sair para eles de uma forma tão fácil, porque a Carol tem personalidade. E aí o Gui, começou a dizer que a Ioná ia ser eliminada por causa do que aconteceu com o Wallace, porque o público tá do lado do Wallace. Mas como é que tu sabe? Vocês nunca tiveram ainda, tá? Vocês não tiveram nenhum parâmetro do público para definir o que tá certo e o que tá errado. Vocês não sabem de nada ainda. E aí o Nizam disse que a Ioná tá querendo colocar no Wallace a pauta de que ele é um intolerante. Aí depois o Gui começa a falar que o Dudu tá lá só pra agitar a casa toda. E que o Dudu ia fazer isso tudo, ia ficar assim, fácil demais. Ele até usa um termo em inglês, easy peasy. Vai ficar fácil demais. Porque diferente de vocês, o Dudu tem um certo carisma. E aí quando tem carisma, o público compra. Não é o que vocês fazem que vai fazer ou não o público permitir a estadia de vocês. Vocês precisam mostrar do público por que vocês querem essa estadia. E aí o Nizam acha que uma roça com Carol, Dudu e Ioná vai ser uma batalha muito forte, mas que depois dele ter dito que a Ioná saía, ele volta atrás e disse que ele não conseguia deduzir quem ia ser eliminado. Aí a Martina acha que o Dudu ia sair exatamente porque o Dudu tá se metendo, querendo dirigir o programa, sei lá o quê. Gente, sério, eles são muito burros. Aí depois o Nizam reclamou da produção do programa, o Gui também reclamou que a produção tá tratando eles muito mal, que a produção ali foi dura com eles. Sério. E aí depois eles começaram também a discutir votos. O Nizam disse que ia votar na Gabi Hispanic porque ela tá incomodada de estar na Fazenda. E que ela é uma pessoa que não está nem um pouco confortável ali e tal. Sério, gente. Sério. Aí depois eles reclamaram. E aí o Nizam disse que quando a produção começa a tratá-los assim, é porque o programa não tá indo bem. Não, tá indo maravilhosamente bem aqui fora. Quem não tá indo bem são vocês aí dentro. Aí a Carol finalmente recebeu o comando dela. O comando dela de soltar o grito alto dentro do quarto depois que as luzes apagarem. Mas ela não cumpriu, tá? Ela não cumpriu. Ela gritou ali ai, que susto. O grito era alto e longo. Esse foi o comando que o Carelli mandou ela executar. Ela não executou o comando. Ela gritou, ai, que susto. Ela gritou assim. Então não, tá? Ela não executou o comando. Então, aparentemente, Carol perdeu 5 mil reais também. E aí o prêmio diminui para 45 mil. E aí fica igualado, tanto Carol quanto o Matheus, com 45 mil reais. E vamos ver quem é dos dois que vai ganhar esses 45 mil reais. Vamos ver qual deles vai ganhar esses 45 mil. Aí teve um momento que a Ioná, lá na baia, voltou a explicar a provocação que a Rayane fez em cima dela. E aí ela disse que a Rayane falou que ia comer todos os ovos. E aí a Renata estava na frente e apoiou. Disse que era isso mesmo, que a Rayane tinha que fazer isso mesmo. Tô doido pra ver o VAR. Hoje o Carelli tem que botar o VAR. Porque só com o VAR a gente vai entender melhor essa situação. E aí a Ioná disse que caso ela seja indicada na roça pela Rayane,
Caiu o controle no chão. Caso ela seja indicada na roça pela Rayane, ela disse ali que ela vai falar tudo e que não ia sobrar pedra sobre pedra. Que ela ia entregar tudo e todo mundo. E que todo mundo ia ficar brigando uns contra os outros. Aí o Dudu depois pergunta pra ela, e se você não for pra roça? Aí ela disse que aí ela ia ficar em paz, que ela não ia querer problema com ninguém. Agora, se ela for pra roça, ela disse que ia meter o louco mesmo. Então, esperem, tá? Esperem isso da Ioná. É isso que a gente tá esperando ela. Que ela faça. É disso que a gente espera que ela faça. Aí teve um outro momento também, que a Renata estava conversando ali com o Wallace, ela começou a falar do Fabiano, e aí ela disse ali que o Fabiano pode ser um dos votos na primeira formação da roça, que eu também não duvido que ele seja, mas nesse primeiro momento, óbvio que eles vão em cima das pessoas que estão causando. Então a roça mais óbvia para mim agora vai ser um Dudu, uma Ioná e uma Gabile. A Gabile justamente por causa dela já ter expressado que não queria ficar lá. A Gabile foi quem falou que não queria ficar lá, não foi a Gabi Hispanic, tá? Foi basicamente isso. Mas a Renata ali já tá tramando votos em cima do Fábio Tube. O que eu também não vou dizer para vocês que não ia acontecer. É bem provável que sim aconteça isso. Aí o Wallace começou a dizer ali que o Fabiano insinuou que gostaria de bater no Dudu Camargo. Ele queria mesmo bater, no sentido de bater, de violência. E aí o Alas disse, o Fabiano tá perdido e viu que agora ele tá sozinho. Naquele dia que o Creu tava discutindo com o Dudu, ele tava saindo do banheiro e tava dando um murro na mão falando, eu vou dar uma nesse menino. E aí ele fala ainda, tá doido, né? Relaxa. E aí a Renata disse que pode ser que o Fábio Tube estivesse falando aí de raiva. Só que o Alas falou que mesmo na raiva, esse é o tipo de palavra, o tipo de coisa que eles não podem falar lá dentro, que eles não podem colocar lá dentro. E que ele não teria coragem de bater em ninguém. Mas o Fábio Tube deixou claro que provavelmente ele faria. Aí hoje de manhã já rolou uma pequena treta ali, que foi justamente a Ioná reclamando com o Toninho sobre ele ter deixado os baldes de água na baia, tá? Que ele tirou de um lugar e não devolveu para esse lugar. E aí ela reclamou disso, que ele esqueceu de botar os baldes. Aí o Toninho disse que não ia pegar os baldes se a Ioná continuasse falando com ele do jeito que ela estava falando. E aí depois a Ioná disse que ela ia ficar estressada porque eles tinham combinado uma coisa ontem e ele não estava cumprindo o combinado. E aí depois ele volta atrás. E aí ele vai lá, pega o balde e tal e cumpre o combinado. Sério, gente, sério. Aí teve um outro momento também nessa baia que a Ioná já também amanheceu virada, né? Ela tava virada hoje no Jiraya, tá? Ela disse que ia aparecer hoje, que ela ia aparecer, que o Toninho agora estava muito escondido, que hoje era o dia dele aparecer, que o Toninho ficava ouvindo as conversas dela com o Dudu, e aí ele ficava ouvindo para repassar isso para as outras pessoas. Aí o Dudu fala assim, que o Toninho quer dar uma de prestativo, mas tá lá lambendo a fazendeira. E ele faz tudo para ajudar a fazendeira, mas no final não fazem nada. E aí começaram os tratos do dia, né? Começaram aí e tal. O dia hoje eu achei bem fraco, tá? Não foi grandes coisas aí na fazenda. Aí a Rayane começou a chorar. Ela disse que era muito difícil cuidar das minicabras, porque as minicabras lembravam o filho dela. E aí ela começou todo um choro de vulnerabilidade. Aí lá na cozinha, né, nessa cena anterior, a Duda disse que o Toninho tá querendo arrumar uma crise com a Ioná para justificar algum tipo de comportamento dela e tal, que ele tava correndo atrás disso. Pode até ser, eu concordo com ela, pode até ser mesmo que o Toninho esteja buscando correr atrás de arrumar uma confusão, justamente para
chamar a atenção. Eu não duvido. Eu não duvido, porque afinal, gente, já estamos terminando a primeira semana da Fazenda e até agora nada do Toninho aparecer, né? Nada. Aí todo mundo fez os tratos ali e tal. E aqui começou o momento que o Dudu Camargo entendeu que ele precisava arrumar uma redenção. Ele foi conversar ali, né, junto com a Renata, tava fazendo os tratos ali, ajudando a Renata. E nesse meio tempo, ele falou assim pra Renata: eu tenho certeza que eu vou ter uns 5 votos. Aí a Renata fala pra ele: ah, você vai mesmo. Ela fala com uma certeza que ela sabe que ele tem chances mesmo, tá? E eu não vou tirar, não, a razão do outro lado também de votar nele, porque ele tá causando. É burrice, mas dentro do contexto deles, não é. Então ela já deixou claro que sim, ele será votado. Já deixou claro que ele vai votar nela. Aliás, ela já deixou claro que vai votar nele se ela puder. Aí no meio disso, a Ioná subiu ali para tomar o café da manhã, recapitulou tudo que ela tinha contado na madrugada pro Luiz, lá na baia, sobre a confusão dela com a Rayane. Já deixou bastante claro que se ela for pra roça, ela não vai deixar pedra sobre pedra. Aí depois ela joga que a Rayane armou uma cilada pra ela, que foi pedir desculpas só pra botar ela na roça depois, e que ela não gosta desse tipo de atitude. E aí ela disse ali que as coisas na fazenda são 24 horas, duram 24 horas. E aí ela disse ali que ela pediu pro ADM dela puxar o VAR, se ela tinha falado ou não tinha falado alguma coisa pra Rayane, que ela tá lá pra assumir as tretas dela, que ela vai assumir as tretas dela, e que ela não foi ali um terceiro que contou a fofoca, mas que ela foi quem viveu a fofoca, então ela sabe muito bem ali do que estava fazendo. E aí ela disse ali que ela não ia ficar atrás da Rayane, que ela não ia ali ficar implorando nada pra Rayane, que a Rayane ali foi atrás dela, foi atrás pedindo perdão, assim como ela foi atrás do Wallace e pediu perdão, né? Não pediu ali o perdão do jeito que ela queria, ou do jeito que ela esperava, eu já te contei isso no outro vídeo, mas ela disse que pelo menos tentou. Aí no meio disso tudo, ela disse agora que a Rayane tá querendo puxar pauta. Só que ela falou que ela não quer puxar pauta com ninguém e que ela não fará isso. Ela não vai puxar pauta e ela não vai partir pra cima de ninguém usando pautas. É bom ela ter cuidado com isso. E aí depois ela fala sobre o Wallace, que ela não jogaria ele de jeito nenhum, que ela não tem problema nenhum com ele, e que o Wallace não é alvo dela, que ela não quer ir pra roça com o Wallace agora, porque ele tem algo pra resolver com ela e que espera que eles se resolvam lá na frente. E aí ela disse que enquanto os dois não se resolverem, as coisas não vão parar entre eles, mas que ele não é uma prioridade pra ela resolver agora. Só lá na frente. Aí ela falou também que entre o embate dela e do Wallace, só um dos dois vai prevalecer. O outro não vai. E que quem decide isso é o público. Basicamente foi isso. Aí depois, lá na baia, ela teve uma pequena farpa de brincadeira, mas vocês sabem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ela foi lá e falou assim: a gente perdoa, mas a gente vai ficar na nossa. É diferente de uma pessoa sair pra mim e dizer blá blá blá. Ainda não sei o que dizer pra mim. Aí o Dudu: ô Ioná, você é adulto o suficiente pra saber. Você tá fingida? Você tá fingindo que a pessoa não perdoou pra sair de vítima. Disse o Dudu. Aí a Ioná joga assim na cara do Dudu: eu não falei isso não, Dudu. Ah, você tá levando pro outro lado. Eu não tô me fazendo de vítima não. Tô nem tocando no assunto. Quando alguém quer tocar no assunto, acabou. Eu não quero nem saber. Pra mim tá perdoado. Quando eu perdoo, eu não toco mais no assunto. A não ser que ela queira. E aí o Dudu continua falando que a Ioná, de uma certa forma, arrumou ali um problema. E a Ioná joga pra ele assim: tu deixa de arrumar conteúdo ruim pra mim, senão eu não vou mais andar contigo.
Aí o Dudu joga assim pra ela: tá vendo como tu é falsa? Você só tá indo atrás das pessoas, atrás de conteúdo bom. E aí ela fala que não tá só indo atrás de conteúdo bom, não. Aí o Dudu fala pra ela: você não tem que ir atrás de conteúdo bom, você tem que ser verdadeira, independente da situação, porque isso é um jogo de personalidade. O que mais tem aqui é gente falsa. E se você for mais uma falsa, aí fica tudo no mesmo balaio. E aí a Ioná fala que ela não é mais uma falsa, que ela não tá querendo ser só mais uma falsa. Mas ela disse ali que ela não quer também ser uma fingida. E aí o Dudu fala: porque tem muita gente fingida aqui também. O Dudu, gente, o Dudu, é sério, ele sabe o que ele tá fazendo. Gente, esse menino sabe muito bem o que ele tá fazendo. Aí depois o Toninho e a Ioná se resolveram lá. E aí eles se desculparam. É basicamente isso, tá? Não tem muita coisa. Vocês estão vendo aí que realmente o conteúdo hoje foi mais fraco, não teve confusão. Aí a Kati e a Duda disseram ali sobre a Ioná que elas não vão comprar o barulho dos outros, mesmo que elas gostem da Ioná, elas não vão fazer isso, elas não vão entrar nessa briga e tal. Aí a Duda fala que tem coisas ali que precisam ser faladas sim e tal, mas nem por isso precisa ser uma fofoquinha, e que ainda assim ela não ia se meter nos assuntos. E aí a Kati só falou que pra ela o Tunico vai acabar votando na Carol. E que tudo que teve nessa dinâmica, ele chamou a Carol numa parte negativa, e que isso deixa claro que provavelmente ele deve votar na Carol, mas foi pouca coisa ali que eles comentaram também. Aí o outro grande destaque do dia foi a Renata. A Renata já tá criando uma rivalidade ali com a Saori. Renata começou a combinar com o Will e com a Martina o Resta 1 da próxima roça, que sequer eles sabem como vai ser. E aí ela disse que as maiores afinidades dela e possivelmente as prioridades são o Will e Gabile. Sério, a Renata falou isso. E que ela pretende salvar os dois no primeiro Resta 1. Talvez não tenha nem como, né, Renata? Você nem sabe como é que vai ser a formação da primeira roça. Aí ela fala que a Maria é uma prioridade para ela, mas como a Maria tá criando um subgrupo, provavelmente elas deixam de ser ali prioridades nesse momento. E aí ela fala ali que ela pretende então salvar o Will ou a Gabile, que os dois são prioridades para ela. E aí ela diz que se for a Martina a começar o Resta 1, aí começa com a Martina, depois ela salva o Will, que salva ela, que salva a Gabile, e deixa o Wallace ali por último e tal. Gente, eles já estão ali criando uma grande rivalidade interna. Não dura, gente, esses grupos não duram. E aí eles começaram lá a discutir estratégia para uma roça que eles sequer sabem como vai ser, porque não depende só disso. Vocês sabem que a Fazenda tem muito mais coisas que dependem de outros fatores que não são só esses. Mas, aparentemente, eles não assistem a Fazenda, porque se assistissem, eles saberiam disso. Aparentemente, eles não estão sabendo. Aí, no meio disso, eles também começaram a especular em quem a Gabi salvaria. E aí depois a Renata disse que para ela o Fernando é um infiltrado, pelo jeito dele de ser, pelo jeito dele de falar, que ele é descontrolado e chato pra caralho. Ah, mas não é o Fernando, tá? Não é o Fernando. E aí depois a Renata vai atrás da Maria para conversar sobre subgrupos que ela tá percebendo. E aí colocou a Maria contra a parede. Aí ela disse que estava muito chateada com a Saori. A Maria, tá? Junto com a Renata. A Maria disse que estava chateada com a Saori, que ela teve uma conversa um pouco desagradável com a Saori, que a Saori virou as costas para ela e saiu andando, que ela não tem nenhum tipo de embate pessoal com a Saori, e que ela estava muito chateada por causa disso.
porque ela anda resolvendo as coisas, que ela não quer escutar ninguém e que ela não deixa ninguém terminar de falar. Aí a Maria disse que ela foi na casinha da árvore ali tentar conversar alguma coisa e a Saori começou a acusar ela de estar confabulando com alguém. E aí ela disse que nunca perguntaram a opinião dela sobre alguma coisa. Aí a Maria disse que ela tinha proximidade com o Matheus, que ela não tinha nenhuma aproximação com a Duda e que ela ali só tem como prioridade a Renata, a Gabile, e que a Gabile está se tornando uma pessoa muito especial para ela. E aí ela disse que a Rayane também é uma pessoa bastante especial. Aí depois a Renata fala sobre a Saori, que as duas agora ali, o subgrupo entre elas já tá começando a existir. Aí a Renata joga que ela não tá junto desse subgrupo, mas a Renata joga na cara que ela já percebeu toda essa movimentação, que em questão de dias as coisas mudaram. Aí a Maria disse que nesse pouco tempo ela já não se sente mais confortável do lado de algumas pessoas. E aí a Maria garantiu que ela não faz parte de nenhum grupinho de Saori, Duda, Matheus e companhia, que ela tá sozinha, que ela não tá do lado de ninguém. Enfim, ela meteu tudo isso aí. E aí depois a Maria continuou falando da Saori, disse ali que ela já tinha entendido que ela precisava deixar claro o posicionamento dela e que ela não tá se sentindo confortável. E quando ela não se sente confortável, uma hora ela estoura. E que não é com a pessoa, é com situações e tal. Gente, foi uma conversa chata, mas deixou claro ali que a Renata tá buscando unir um grupo com relação a ranço da Saori. Aí a produção reuniu todo mundo, isso já foi no começo da tarde, para informar que, por conta do que aconteceu na prova, o Chia tinha perdido a imunidade deles. E aí o aviso que a produção deu foi esse. A produção fez uma análise criteriosa depois da prova da imunidade que aconteceu. Observamos o desempenho de cada peão e nessa análise constatamos que na segunda etapa a bolinha do Chia caiu por cima da gaiola e não por baixo. Assim ficou decidido que a imunidade do Chia está inválida. Aí o próprio Chia disse ali que por isso que ele mexeu e não viu a bolinha sair por baixo. E aí ele disse que não tinha como a bolinha sair tão rápido assim. E que por isso mesmo ele não conseguia ver e aceitou de boa a produção ter tirado a imunidade dele. Com isso, nós temos apenas 4 pessoas imunes. O Luiz Otávio, o Valério, qual é a outra pessoa ali que eu esqueci? O Nizam. E o outro, eu esqueci qual é o outro, tá? São só 4 agora que estão imunes. O Chia não tá mais imune. O Matheus não conta, tá? O Matheus e o Chia não contam mais. Chia porque teve anulado e o Matheus porque ele é um infiltrado, então ele não vai ficar. Eu esqueci qual é o nome do outro, tá? Eu esqueci ali. Aí depois, de novo, voltaram lá as conversas. A Martina começou a dizer que ela teve uma treta forte com o Dudu, que ela tá com problemas com o Dudu também e tal. Sério, gente, tá chato. Aí depois voltaram a falar de novo ali com a Saori, voltaram a dizer ali falaram mal da Saori, continuaram falando ali da Saori. Aí a Renata diz ali também que eles precisam juntar votos no Fabiano, que o Fabiano precisa ser o mais votado pela casa. E aí ela joga toda uma dinâmica da Fazenda que nem ela lembra como acontecia nas temporadas anteriores. E aí diz que isso precisava acontecer agora, que o Fabiano tinha que ou ser o mais votado ou ser puxado da baia. Enfim, gente. E aí, depois disso tudo, a Renata, que é a síndica, começou a juntar ali um monte de gente para listar o que cada pessoa faz ou deixa de fazer na casa. E aí começaram a listar que o Matheus não faz nada. Aí a Michelle disse que percebeu que o Matheus não faz nada, que a Saori não faz nada, que o Mesquita não faz nada, que a Carol não faz nada. E aí que a Kati não tá fazendo nada na casa.
E aí a Renata tenta convencer os 3 ali a votarem no Fabiano, disse que ele é manipulador e tal. Enfim. Aí depois, em outro momento, a Gabi Hispanic disse que na visão dela, mesmo que a Ioná vá pra roça, a Ioná não seria eliminada. Eu também acho que não. A Ioná não vai ser eliminada agora, gente. Não tem como ela ser eliminada agora. E aí o Dudu também concorda. A Ioná não seria eliminada fácil. E aí teve uma outra treta entre o Dudu, tá? Uma outra treta entre o Dudu. Nessa treta, aconteceu o seguinte, tá? O que rolou nessa treta? O Dudu e a Ioná trocaram farpa justamente por causa do que aconteceu dela mostrar as peitolas lá pro Wallace. E aí o Dudu fala pra Ioná, você sabe o que você fez com o cantor. A Ioná falou, não, eu não fiz nada com o cantor. Eu não fiz nada. A Ioná falou assim, cuidado, se você quer defender ele, vá pro lado dele. E aí o Dudu falou, mas você não é advogada? Aí ela joga assim pra ele, mas você não quer defender ele? E aí o Dudu fala, então, não posso conversar com você sobre isso? Se você se incomoda tanto com esse assunto, por quê? Aí a Ioná fala que isso não é um assunto que interessa pra ele. Aí o Dudu fala assim, como que não me interessa? Eu tô aqui dentro, tô vendo tudo, tô acompanhando tudo. E aí a Ioná joga assim, ou você tá pegando a caca dos outros, ou você ali tá querendo ir pro lado de lá. E aí o Dudu fala, se esse assunto te incomoda, então por que que você não quer falar dele? Aí a Ioná disse, porque isso não tem nada a ver com você. Teu problema, se for comigo, tu resolve comigo. Problema dos outros vai resolver com os outros. E aí ela sai e deixa ele falando sozinho. Aí o Dudu fala assim, olha só, ela se incomodou com o assunto, isso afetou ela, isso foi grave. Aí o Toninho fala que a Ioná foi terrível. Isso só foi o suficiente para quebrar ali toda uma coisa que estava acontecendo nas redes sociais, né? Uma união que não vai acontecer. Aí, só pra gente terminar, a Renata chorou no quarto porque ela teve uma discussão com a Saori, porque a Saori disse por causa do Shio, que a Saori disse que a Renata disse que a Saori deu um Shio pra ela, querendo dizer que não era pra ela falar mais e tal. E aí ela disse que a Saori tava fazendo showzinho, que a Saori tava fazendo coisas de propósito pra provocá-la e tal. Aí ela começou a chorar, que ela odeia esse tipo de coisa, que ela odeia ser colocada nessa situação. Aí ela continuou o choro todo dela ali, que a Saori tá chegando com manipulaçãozinha. Aí pra piorar mais ainda as coisas, a Saori do outro lado disse que a Renata tá querendo arrumar briga sem nenhum motivo. E quer mesmo, tá? A Renata só quer arrumar uma briga que seja. E aí a própria Saori conta que o Shio ali era só uma brincadeira com o Shia, que não tinha nada a ver com a Renata. Mas a Renata achou que fosse pra ela. Aí depois a Renata confessou que ela tem um problema ali com as pessoas, que ela acaba pegando os gatilhos das outras pessoas. Nunca vai ser feliz se pegar o gatilho dos outros, né? Aí o Dudu, em outro momento, começou a criticar a atitude de paz e amor da Ioná, o que já deixou claro que ele tá ali tentando se desviar mais do assunto. Ele tá tentando ali mudar um pouquinho a imagem dele, tá? O que não é errado, mas basicamente ele tá ali mudando um pouquinho os rumos do jogo dele para as pessoas não associarem ele diretamente com a Ioná. Vamos ver se isso vai durar até a primeira roça, né? Aí no final de tudo, gente, eles, boa parte da tarde, foram dormir. E aí agora, há pouco, eu tô falando com vocês aqui, teve o aviso da festa, para eles se prepararem para a festa e tal. E tá todo mundo se arrumando para ir para a festa daqui a pouco. Basicamente, foi esse o resumo aí do dia, né? Consegui 64 minutos fazendo esse resumo para vocês, tá? Eu tô falando coisas aqui que eu sei que não vai entrar na edição do programa, mas é interessante a gente falar, tá bom? Mas daqui a pouco a gente tá de volta ali
que aí eu vejo na edição do programa mais detalhes que a gente não trouxe aqui. E eu tô pensando numa forma da gente ter tipo um rançômetro, alguma coisa, para eu avaliar com vocês como é que tá aí a evolução, o que vocês pensam desses peões nesses primeiros dias. Eu tô só decidindo se eu vou fazer isso aqui no YouTube ou se eu vou fazer em outra plataforma, tá bom? Mas eu aviso para vocês quando eu tiver tomado uma decisão. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.